Rádio Santa Rita de Cássia. Aqui é bom demais. Rádio Santa Rita de Cássia. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. No ar, a morte não é nada. Apresentação: Padre Marcos Moreira. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Um bom dia a todos. Deus seja louvado. Permitir estarmos mais uma vez reunidos nesta manhã de quinta-feira, hoje 27 de março, ao mês de março já terminando, meu Deus. 27 de março de 2025. Não é o dia, o tempo que passa rápido não, viu? Eu aprendi que não é o tempo que passa rápido, é a gente que aproveita mal o tempo que temos. Então, já estamos 27 de março, essa manhã de quinta-feira. Deus seja louvado, estamos reunidos mais uma vez para refletir sobre a vida daquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada tem sentido, inclusive a vida. Quero agradecer a Deus, a presença já de vocês, cada um de vocês que de perto ou de longe nos honra com sua presença, nos motiva, nos anima com o seu incentivo e pedir a gentileza do seu gesto de carinho, de amor, de compromisso, de colaboração. Marque aí os seus amigos, seus contatos nas suas redes sociais e compartilhe. Ajude a gente a divulgar o nosso programa, a nossa reflexão, para que o nosso concorrente algoritmo possa nos valorizar, nos respeitar, nos fazer ir mais longe. E participe conosco. Colabore aí com o seu ok, com a sua presença. Vamos consagrar nossa manhã com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor infinito e misericordioso de Jesus Cristo, nosso irmão, Senhor e Salvador, vencedor da morte e ressuscitado ao céu, a força, a unção, o consolo e a santificação diária do Divino Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos pecadores, perdoemos-nos mutuamente do fundo do nosso coração e com humildade vamos implorar o perdão, o amor e a misericórdia de Deus nosso Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Oração pelos falecidos. Senhor Jesus, nós os pedimos, acolhei, lembre com saudade e gratidão o nome da pessoa que você ainda tem chorado, entristecido, com saudade do coração, que já partiu para a casa do Pai.
na luz do vosso reino. Vós que com vossa ressurreição nos libertastes da sombra da morte, concedei a todos os falecidos a purificação de todos os pecados e a paz do vosso abraço eterno. Sede também para nós paz e esperança na dor da separação, guia e apoio na nossa peregrinação terrena. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Mais uma vez, muito obrigado a sua presença. Você que de perto ou de longe já está conectado aí conosco, através da rádio Santa Rita de Cássia e também Conexão Católica. Você muito nos honra, muito nos deixa feliz saber que nós estamos aqui e você aí, de perto e de longe, nos prestigiando, participando, colaborando. Também interage com a gente. Mande aí sua contribuição, sua dúvida, sua história, sua superação. Colabore conosco. Eu vou acabar de abrir aqui o YouTube. Ainda não abri. E você que já está conectado aí, Deus seja louvado. Marque seus contatos, seus amigos, e mande para eles também. Muito obrigado pela presença de todos, pelo incentivo, pelo carinho, pela amizade. Acabei de entrar aqui, estou dando um bom dia a todos que estão conectados conosco. Deus seja louvado pela vida de cada um. Olha aí. Bendita tecnologia, né? Como nos aproxima, como nos faz estar tão próximo. Eu aqui, você daí de longe ou de perto, unidos nessa meditação, sempre refletindo a força do consolo que podemos dar uns aos outros, mas sobretudo fundamentado na palavra de Deus e na certeza da ressurreição. A vida eterna que nos é garantida pela vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado e a morte. Estamos vivenciando aí o tempo da Quaresma, um tempo bonito, rico, um tempo litúrgico dos mais bonitos e belos da nossa espiritualidade e fé cristã, sobretudo cristã católica. Esse tempo que nos preparamos para atualizar, renovar em nós o sentido pleno da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Então, toda essa caminhada quaresmal, pautado na penitência, na oração, na caridade, nos faz preparar o coração para renovar o nosso compromisso, o nosso amor e a nossa fé. Na Páscoa de Jesus, a nossa Páscoa. Espero que você esteja fazendo uma boa caminhada quaresmal, com todos os exercícios que a Mãe Igreja propõe para a nossa caminhada de fé. Todos eles. Cada momento é um momento de aproximarmos cada vez mais da graça de Deus e entender esse grande dom de Deus que nos deu a vida eterna. Por isso que o padre sempre fala, a morte não é nada. Quando a gente entende que a vida eterna é o maior dom de Deus, a gente vai ver que a morte não é nada. Ninguém nasce para morrer, mas precisamos passar pela experiência da morte para ressuscitar, como fez nosso Senhor Jesus. E como é bom a gente cada vez mais entender a nossa vida dentro dessa dimensão, dentro dessa perspectiva de que a morte não é nada. A morte, ela pode assustar todos nós, como de fato assusta ainda. Mesmo quem tem a sua confiança, a sua certeza, como nós católicos, na vida eterna, na ressurreição. Como professamos, creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Professamos isso quase todas as missas, de modo especial na missa dominical, quando professamos a nossa fé. Mas a morte assusta. Eu lembro daquela questão, a pergunta que de vez em quando, não só eu, mas se não todos, a maioria do
dos padres já fizeram. Quem quer ir para o céu aí, levante a mão, né, Michel? A igreja inteira levanta a mão. Né? Porque... Pois é. Quando essa pergunta eu estava meditando, ela provoca uma série de reflexões profundas sobre a natureza humana. Ela vai envolver as crenças, as aspirações espirituais que cada um tem, o conhecimento, a confiança. Em primeiro lugar, a ideia do céu está intimamente ligada a conceitos de felicidade, de paz, de realização plena. Céu é tudo de bom. Muitas tradições religiosas, filosóficas, até seitas, consideram o céu como um estado, digamos assim, de êxtase, estar em comunhão com o divino, ou encontrar, sei lá, a verdadeira essência da vida. Então, quando a gente pergunta quando essa pergunta é feita, quem deseja ir para o céu, nós podemos considerar diversos aspectos aí do coração das pessoas. E eu quero introduzir eu estou dando essa introdução porque eu pretendo falar nos próximos programas sobre essa nossa realidade, sobre refletir sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório de um modo muito particular. Porque o desejo de pertencimento que nós queremos, a busca que nós intimamente está no nosso coração, é pelo céu. Poder refletir que às vezes é até um anseio de conexão profunda, saber que a gente pertence tanto a algo maior do que nós, quanto, digamos assim, a um grupo de pessoas que compartilham já essa realidade, como os santos, as santas, os anjos, todos que já estão junto de Deus, nosso Pai, né? Então, nós temos esse desejo íntimo de manter essa conexão, e a gente sabe que a nossa ação é um pouco, nos leva a querer estar no céu. Então essa pergunta, ela também pode levar a uma reflexão sobre como que cada um age no dia a dia, né? Para ir para o céu é merecimento, não é merecimento, como é que está a sua moral, a sua moralidade, como é que você age e as suas ações que você empreende no seu dia a dia, como é que vai a sua vida. Portanto, é interessante porque a ideia de um céu como recompensa, ela pode sim nos incentivar a agir de maneira ética, a ser mais altruísta, mais humano, mais fraterno. A ideia de céu como recompensa pode nos levar, sim, a promover o bem-estar aos outros. Mas a gente sabe que o céu não é só uma questão de recompensa, envolve várias outras questões, sobretudo questões existenciais, né? Porque, de modo existencialmente falando, é uma busca para esse encontro celestial, que pode ser vista como uma metáfora para algumas filosofias, para algumas ideias, enfim, uma busca de significado para outros, tendo propósito de vida. E isso levanta muito questionamento sobre o que realmente valorizamos em nossa vida e os objetivos mais elevados que nós pretendemos estar no céu. É por isso que eu falava agora há pouco que essa diversidade de crenças, nem todas compartilham a mesma visão de céu. Algumas tradições espirituais podem ver a ideia do céu de uma maneira muito diferente do que nós podemos imaginar ou entender aquilo que fala o catecismo da Igreja Católica, aquilo que nós temos como realidade do santo, dos anjos, junto de Deus. Eles podem ver de maneira muito diferente, sugerindo, por exemplo, que a verdadeira realização pode ser encontrada em estados de consciência, como o aqui e o agora, e por aí vai, em vez de ser uma recompensa pós-vida, né? Então, aceitar essa questão que é impermanente ainda, né? Essa indecisão, finalmente pode
ser muito desafiador essa pergunta, quem quer ir para o céu? Então, aceitar o céu, como muitas vezes não sabemos conceber direito o céu, por isso que o padre vai falar um pouco mais nos programas, estou preparando para os próximos programas. Pode ser, por exemplo, uma forma de escapar das dores, dos sofrimentos que cada um tem no dia a dia, mas a aceitação da vida em sua totalidade, com suas alegrias e tristezas, ela também pode levar ao estado de paz quando é bem vivido. Pode levar ao estado interior que, de certa forma, a pessoa já se considera o céu aqui na terra. Assim, meu irmão, o questionamento de quem quer ir para o céu é mais do que uma simples pergunta, uma simples indagação. Pode ajudar realmente a mudar a nossa vida, nossa atitude, nossos caminhos, nossas escolhas e a forma como nos relacionamos com os outros, com o mundo, com aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, geralmente as pessoas respondem de forma afirmativa, levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer, né? Que fenômeno interessante quando os padres fazem isso, porque, psicologicamente falando, tem muitas explicações, muitas fugas, muitas coisas que poderíamos dizer, né? A pessoa, de repente, quem aqui não tem um desejo natural do coração de felicidade? Quem aqui não tem um desejo natural de ser feliz? Então a ideia de ir para o céu, como eu disse, como um lugar de paz, felicidade, de satisfação plena, ressoa no coração de cada um. A maioria das pessoas vai desejar sim a felicidade, a tranquilidade. E aí vai responder sim, sem mesmo nem questionar, sem mesmo nem raciocinar, sem mesmo nem titubear. Porque é uma forma de expressar esse desejo de ser feliz, de estar feliz, de continuar a ser feliz. E geralmente, principalmente hoje, por muita tecnologia que nós temos, nós vivemos uma pressão social muito grande, de várias formas, né? Culturalmente falando, sei lá, espiritualmente falando, quantas pressões a gente vive, né, em uma sociedade em que, de repente, a crença em um céu ou esse estado de recompensa após a morte, ela é aceita de qualquer forma. Então, levar as pessoas a responderem que sim, não apenas por suas próprias crenças, mas também como uma forma de se conformar. E sem dizer, né, o medo da morte, por exemplo, o medo do desconhecido, o medo da perspectiva de um céu pode oferecer conforto diante da incerteza da morte. Então, aí vai responder que sim, com certeza. A resposta vai ser afirmativa, como uma maneira de lidar com esse medo do desconhecido, uma forma de expressar uma esperança em algo melhor, ou o desejo de continuar além da vida com a felicidade que tem, que busca, que deseja. Então, meu irmão, minha irmã, associar tudo isso a uma aspiração espiritual requer que a gente tenha esse conhecimento do que realmente é o céu. A ideia do céu, ela está atrelada a uma aspiração espiritual. Mesmo aqueles que não se identificam com o religioso, de repente eles podem achar uma ideia atraente de céu. Então, é isso que o padre quer mais para frente trabalhar um pouquinho, porque tudo isso pode ser um reflexo de combinação de desejos humanos. Mas para nós que temos fé, para nós que somos cristãos, para nós que estamos vivenciando aí um tempo de quaresma, se preparando para a Páscoa, que é o maior exemplo pleno da nossa fé, a ressurreição. Então, nós temos essa resposta convicta. Em resumo, dizer que sim não é só um reflexo de combinação de desejo, mas é a certeza de que realmente sabemos o que é o céu. Porque depois, como o Michel falou, né? Se o padre pergunta, mas quem quer ir hoje? Poucos respondem que sim. Eu, particularmente, não lembro de nenhum. Só uma vez que uma senhora falou assim, levantou a mão, né? Eu falei, você quer ir hoje? Ela falou assim, quero. Eu falei, ou a senhora deve estar com problema na mente, ou a senhora deve estar com algum problema na vida, deve estar triste, ou a senhora está com medo do inferno. Eu lembro disso. Sabe o que ela falou? Padre, é porque eu tenho medo do inferno e estou com problema na mente. Eu falei, foi sincera, porque... Tá explicado. Tá explicado, porque
A vida é o maior dom que Deus... É por isso que a Igreja Católica, sobretudo e principalmente, ela vai ser sempre a favor da vida. Ela vai ser sempre contra a qualquer coisa que afete a vida, que abale a vida, que elimine a vida, desde a sua concepção até o seu último suspiro. A igreja vai ser sempre a favor da vida. Então, sempre lutar pela vida. Então, quando a pessoa fala que quer ir para o céu, mas não quer ir hoje, parabéns. Uma salva de palmas. Deus seja louvado. Devemos querer ir para o céu, sim, mas hoje não. Quanto mais a gente protelar a nossa vida e aproveitar esse dom maravilhoso que Deus deu, melhor para nós. Eu olho para a vovó que fez 103 anos, eu falo, oh meu Deus do céu, isso me dá uma esperança tão grande de correr no meu sangue, um pouco do sangue dela, viu, Michel? Porque eu espero que pelo menos pertinho disso, né? Porque aqueles que temem o inferno, eles apresentam perspectivas diferentes em relação à ideia de céu. E, por extensão também, podemos dizer, a ideia da vida após a morte. Quantas pessoas que chegam para o padre, padre, o meu filho não estava muito bem, não dava com muita companhia boa, não tava, o meu marido era meio cheio de virtude, será que ele está no céu, será que ele está no inferno, meu marido está no inferno? Essas questões nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, para a gente entender céu, inferno. Muitas vezes o medo do inferno pode influenciar as respostas das pessoas e também a crença da pessoa de várias maneiras. O medo do inferno pode fazer a pessoa, de repente para muitas pessoas, o medo do inferno serve como uma forte motivador para seguir normas morais aí na vida e comportamentos morais, mas não ainda aquela certeza de que é o céu que eu quero. Então, esse medo pode levar a se conformar com regras, com coisas religiosas e morais, para evitar esse, digamos assim, tipo de punição eterna. Então, realmente vai haver em algumas outras religiões essa dualidade espiritual, né? O conceito de céu e inferno muitas vezes pode ser visto como um par oposto. Aqueles que temem o inferno podem sentir que a busca pelo céu é uma forma de afastar-se do inferno. E em vez de aspirar ao céu, em vez de viver a realidade com a busca para o céu, e vai ver a vida como dor e por aí vai. O objetivo desejado é o céu, então ele pode ver nessa busca como uma forma de escapar daquilo que tem medo da vida, tudo. E na verdade não queremos isso. Não queremos nem que a pessoa se sinta culpado, nem que ela tenha uma autocrítica, ou sei lá, não viver a vida bem, porque o medo do inferno muitas vezes pode estar ligado a sentimento de culpa ou autocrítica. Como eu falei, quantos pais, quantas mães, né, se sente culpado pelo filho não ter tido uma vida tão virtuosa, pelo marido não ter tido uma vida tão virtuosa, ou até mesmo a gente, quando fulano morre, a gente fala, fulano não foi muito bom, não, né, o sentimento de culpa, a autocrítica a gente faz, enfim, as pessoas podem se sentir indignas do céu devido a erros ou pecados que ela percebe nos outros. E esse sentimento pode criar até um ciclo vicioso e caímos aí numa autocondenação. Não só a gente auto se condenar, mas saber quem a gente está condenando. Que triste quando eu ouço fulano vai para o céu ou fulano vai para o inferno. Não podemos, não sabemos, não podemos julgar ninguém, isso aí cabe a Deus. Né? Tem pessoas que quando morrem vira santa, lá já na morte, né? No ato da morte, tem pessoas que quando morrem a pessoa já fala, esse aí já está no inferno. Não é bem assim não, não é bem assim não. Não cabe a nós ter essa visão, por isso que nós vamos refletir bastante um pouquinho nos próximos programas para a gente ter uma consciência disso. E você? O que você tem a falar sobre isso aí? Você que já está conectado aí, dê uma opinião aí, colabora conosco aí, coloca uma frase aí, eu acredito no céu, eu acredito no inferno, eu quero ir para o céu e eu não quero ir hoje. Sei lá, coloca alguma frase aí pra gente
ver que você está interagindo de perto e de longe. Aliás, vamos dar um salve aí, porque já está conectado conosco aí, Michel, e hoje podemos ver bem mais próximo aí, várias pessoas. Deus seja louvado, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, é isso mesmo, participe, colabore para que o algoritmo possa nos respeitar e possa nos motivar a ir mais longe. Muito obrigado você que está de perto ou de longe aí conectado aí, dê a sua opinião, a sua participação. Muito obrigado você que, nossa, em vários lugares, quem a gente vai saudar aí, Michel? Vamos separar algumas pessoas. Valdelice Santos, bom dia, Deus seja louvado, que derrame bênção sobre nós e nos dê uma santa quaresma cheia de fé, esperança e luz. Obrigado, Valdelice. Cláudio Silva, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Cláudio e Dayana. Paulo Leme, bom dia, Padre Marcos, sua bênção. Cleide Marconte, sua bênção, Padre, Deus abençoe a todos. Faz 4 anos que meu paizinho se foi, que Deus seja o consolo e a força. Você deu, Cleide Marconte, estou lembrando, ela deu um testemunho muito lindo do papai dela aqui, da nossa rádio Dia. Precisa voltar para a gente completar um pouco, que você passou por outras provações também, tem muito a partilhar conosco. Vanilda Moreira, bom dia a todos, sua bênção, Padre, meu abraço, família Santa Rita, obrigado, Vanilda. Nick, bom dia, Padre Marcos, Deus te abençoe, Nick. Fábio Ribeiro e família. Lucídio Oliveira Padrão, bom dia, Padre Marcos, bom dia, Luci. Eu mandei mensagem aí para todos aí, ó. Padre Marcos mandando mensagem pro Padre Marcos. Isso. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. Não vamos esquecer de deixar nosso like. Olha aí, obrigado, Marcelo, isso mesmo. Edna Tavares, bom dia, Edna, Deus te abençoe. Mauro Padrão Júnior, bom dia, Padre amigo. Marcão, Deus abençoe, Júnior. Obrigado, meu irmão. E vai, Corinthians. Hoje é guerra. Vai, Corinthians. Bom dia, meu amigo Padre Marcos. Estou dando aula, mas sempre que posso te sigo sempre. Olha aí, muito obrigado, Lindomar. Grande, muito obrigado, querido, muito obrigado. Edith Cássia, bom dia. Vilásio Ramos, bom dia. Gabriel, Otacílio, que bênção. Deus abençoe o senhor também cada vez mais na sua caminhada sacerdotal. Obrigado. Ana Rodrigues Miranda, bom dia. Joyce Ramos, bom dia. Deus te abençoe. Rosângela Leme, Paulo César, bom dia a todos. Deus abençoe. Paulo Bernadette, bom dia. Deus te abençoe. Elizabeth Leme, bom dia. Deus abençoe. A nossa querida podóloga Soares, olha aí, bom dia. Deus te abençoe, Soares. Tá mandando uma mensagem. Peraí. Vamos ler a mensagem da Soares, muito importante. Tem bastante gente hoje, hein, Padre? Hoje, graças a Deus, Deus seja louvado. Só Deus para recompensar a todos. Soares está dizendo, bom dia, bênção, Padre. Obrigado por tudo sempre. Eu agradeço a oportunidade que Deus me concedeu, mais uma vez, que é a vida. E você sabe que sou um milagre. E todos os dias agradeço a Deus. Amém. É verdade, Soares, é verdade. Um grande milagre. Nós vamos combinar para um dia você vir aqui também na rádio, dar testemunho ao vivo para todos. Muito obrigado. Roberto Pires, grande irmão. Bom dia, Roberto Pires. Um abraço, querido. Maria Reis, bom dia. Deus abençoe. Grande. Deus te abençoe, Roberto Pires. Maria Geisa Araújo Lima, bom dia a todos. Deus abençoe, Maria Geisa. Bom dia, Padre Marcos. Marlene Maria. Dona Marlene, lindas palavras, sua bênção. Obrigado pelas boas palavras. Sandra Regina Souza, muito obrigado, Sandra, minha amiga querida. Sandra Regina Marcondes, Karen Padrão, bom dia. Jerusa Bueno, bom dia, Deus abençoe. Jefferson Souza, grande irmão, meu diácono, que Deus abençoe o senhor imensamente, o seu ministério enriquece as nossas vidas. Muito obrigado, meu querido diácono. Deus te abençoe, me dê sua bênção. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, tomar o cafezinho do Michel. Vai preparando aí sua Bíblia, sua vela, para daqui a pouco também darmos continuidade à nossa reflexão. Fique em paz, voltamos já. Em sintonia com você, Rádio Santa Rita de Cássia. Na Rádio Santa Rita o amor tá no ar. Pra continuar, vem nos ajudar. Com fé e carinho, faça a sua doação. É fácil e rápido, só um Pix no coração.
fé nos une, a rádio vai tocar. Cada contribuição nos ajuda a chegar. A boa mensagem vai continuar. Com seu apoio é só colaborar. Pix na mão é só digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Digitar 61378741010400. Rádio Santa Rita de Cássia. Você tem um encontro marcado com o Padre PH no programa Evangelizar Transforma, todas as terças às 2 da tarde e aos sábados às 10 da manhã. Você já baixou o aplicativo da Rádio Santa Rita de Cássia? Ainda não? Então corre na Play Store e baixe já o nosso aplicativo. Digite Rádio Santa Rita de Cássia e participe da nossa programação. Rádio Santa Rita de Cássia, sempre ligada em você. Participe da Santa Missa de Cura e Libertação. Todas as quartas-feiras, na Paróquia Santa Rita de Cássia, às 20 horas. Rua São José do Campestre, 251, Jardim Dancer. Segunda, às 20 horas, programa Sagrada Família. Venha rezar conosco, pedindo a proteção da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Apresentação, Rodrigo e Ana Benites. Todas as segundas, às 20 horas. Aqui na sua Rádio Santa Rita de Cássia. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração.
salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Vamos lá, voltar. O café tá bom, o papo tá bom, mas nossos ouvintes também tá bom aí, esperando a gente. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Participando. Que benção, que benção. Deus seja louvado. Muito feliz com a presença de vocês e, sobretudo, com o carinho, com a colaboração, com o incentivo de também fazer com que chegue a outros lugares a nossa manhã, sempre refletindo sobre o sentido da vida eterna. Por isso a morte não é nada. Quero agradecer mesmo de coração. E é isso mesmo, não nos abandone não, deixe de mão não. Participe, colabore, deixa a sua experiência, deixa a sua pergunta, deixa sua dúvida, para que a gente possa também fazer com que o algoritmo possa nos respeitar, nos valorizar. Você que de perto ou de longe, quem sabe logo logo conseguimos gente aí para motivar com a grande colaboração, né, Michel? Precisamos muito de apoio. Michel pode falar um pouquinho mais se você tiver condições e quiser colaborar com a gente. Você pode nos ajudar mandando aí sua mensagem, você que é comerciante, você que tem um comércio pode nos ajudar e você também, se quiser, pode fazer uma doação através do nosso Pix 61 378 741 010400 61 378 741 010400 é o nosso Pix para você nos ajudar e contribuir com essa obra de evangelização. Muito bem, muito bem. Então, a gente meditando aí sobre aqueles que temem o inferno, isso é interessante porque geralmente apresenta essa perspectiva diferente da ideia do céu. Lemos o inferno como uma extensão da vida após a morte. E de fato, o medo do inferno pode realmente influenciar não só a resposta da pessoa, mas também várias crenças de várias maneiras, né? Que tem gente que usa até a motivação do medo do inferno, porque para muitas pessoas, algumas pessoas, o temor do inferno serve como forte motivador para seguir uma vida cheia de norma, de comportamento desejável. E aí esse medo pode levar a pessoa a aceitar determinadas religiões, regras religiosas, determinado comportamento, porque é fato, isso a dualidade espiritual vai aparecer. O conceito de céu e inferno muitas vezes é visto como esse par oposto. Aqueles que temem o inferno podem sentir que a busca pelo céu é uma forma de afastar-se de uma realidade dolorosa, em vez de aspirar ao céu como um objetivo, como algo que deve ser desejado, como a palavra de Deus nos ensina, sede santo, porque eu, vosso Pai, sou santo. Essa busca que deve ser consciente e não por uma culpa, por uma autocrítica, não podemos julgar. Então, meu irmão, minha irmã, para alguns o medo do inferno pode levar a essa relação mais tensa e ansiosa e a ter uma vida de qualquer jeito na religião. Então, vamos valorizar a experiência do aqui e agora e ter consciência que cada vez mais nosso Senhor nos deu a salvação. Então, no geral, o medo, o temor do inferno é essa realidade complexa também que não pode ser usada pelas... E muitas crenças são influenciadas e influenciam o comportamento das pessoas, né? Mas o importante é o nosso crescimento espiritual, consciente, como compromisso forte, valor que a religião tem.
Por isso que a gente vai entender um pouco nos próximos programas. A pergunta: quem quer ir para o céu hoje? Isso que é interessante, que pode invocar também várias reações. A gente sabe que o conceito do céu pode ser visto de várias maneiras distintas, de acordo com a crença individual de cada um. Para alguns, o ir para o céu pode significar a morte, numa perspectiva sombria, ou interpretar como uma forma de alcançar esse estado elevado de felicidade ao longo da vida. E depois pode vir também a questão do medo e certeza, mas enfim, quanta pressão a gente sofre por causa disso. Então, algumas pessoas podem não ter uma resposta clara, ou sentir que a pergunta só exige essa reflexão profunda porque está sendo perguntada ali no momento. Então, não queremos nunca estar desconectado com uma espiritualidade, e a nossa espiritualidade é essa, que nosso Senhor nos deu a vida eterna. Em vez de uma sociedade cada vez mais secular, cada vez mais ateísta, muitos podem não sentir-se conectados a essa ideia que é tradicional do céu. O céu é uma realidade, é lá que eu quero estar, minha morada é o céu, de lá eu vi, eu quero voltar. E aí, tem gente que fica no silêncio, não vai responder nada, porque não tem o conceito formado de céu em sua vida, não tem a certeza. E olha, a busca de significado do aqui e agora deve focar na nossa experiência presente, essa felicidade que é eterna. Então, não é ficar em silêncio, é entender e ter preferência de se conectar com esse Deus que nos dá a vida eterna. Olha, de repente, isso pode trazer muito desconforto também quando não se tem a opinião, pode entrar numa discussão. Não é isso. Não é isso que a gente quer. A gente quer que quem quer ir para o céu hoje, ou quem quer ir para o céu, tenha significado da vida. Então, saiba ter honestidade entre os medos e entre as esperanças, essa relação com a vida eterna. Essa reflexão, então, vai nos dar a importância de abordar o que é céu, o que é inferno. Então, a gente sabe que, diante da realidade da morte, tomamos muitas consequências por causa da fragilidade. Ela nos deixa frágil. E essas incertezas que nós temos, as dúvidas e aquilo que causa até mal-estar, né? Então, muitas vezes, fugir do tema da morte. Quantas vezes a gente vê pessoas dizendo assim: não vamos falar nisso não, porque ainda falta muito tempo para esse dia, que não nos devemos nos preocupar com isso, e quando alguém nos lembra que nosso destino comum é inevitável, aí as pessoas não querem conversar. E eu sempre falo: não, é uma realidade que tem que ser conversada. Nós não podemos nunca negar nem esquecer, e principalmente não podemos ter medo, porque pode acontecer a qualquer momento. Aquilo que eu venho falando nos programas para trás, eu estou aqui conversando com vocês, amanhã eu posso lutar, posso, na hora que eu for embora agora, sei lá, de repente me envolver num acidente, eu vi um doido aí no farol aí, não é para me roubar e dar um tiro na cabeça. E aí, qual o problema? É para ter medo? É pessimismo? É mau agouro? É praga? Nada, é fatalidade, não é? Pode acontecer. Sempre quando eu vi, Michel, eu tenho uma experiência, sempre quando eu vou dar um som dos enfermos, sobretudo quando eu vejo pessoas em fase terminal, eu tenho duas atitudes. Primeira coisa que eu faço é perguntar se ela está com medo. Você está com medo? Geralmente as pessoas falam que não. Quando tem Deus no coração. É impressionante quando a gente vai dar unção nos enfermos, em pessoas que já estão na fase terminal, mas é uma pessoa que tem fé, uma pessoa de Deus, uma pessoa que celebrou sempre a sua vida, que viveu a sua vida com fé. É impressionante a calma que ela nos faz, nos transmite. Parece que eu tive ali numa semana de retiro. Eu saio conformado, eu saio consolado, eu saio fortalecido.
pelas palavras da pessoa que não tem medo da morte, que sabe que a qualquer momento ela vai fechar o olho e abrir o olho no céu, junto de Deus. Para essas pessoas eu falo, olha bem pro padre aqui, olha bem pro padre. Lembre-te de mim quando a senhora chegar no céu. Quando você vê Nossa Senhora, a primeira coisa que você vai falar é do Padre Marcos. Fala que eu preciso da bênção, da proteção. Eu lembro muito quando Dona Claudete... Nossa, tem tantos nomes que eu vou lembrar. Dona Ana. Quantas vezes a Dona Ana ela faleceu com 96 anos. Foi uma das primeiras pessoas que eu dei o som na Santo Agostinho, uns 10 anos atrás. E naquela época eu estava no processo de emagrecimento. Eu emagreci bastante, né? E aí eu falei assim, Dona Ana, olha. E ela, quando ela fechou o olho assim, eu falei, meu Deus, será que ela partiu agora? Falei, acorda aí, abre o olho. Pra ter certeza se ela tava me conhecendo, né? A senhora vai, tá lembrando do padre? Tô. Então a senhora vai chegar perto de Nossa Senhora e vai falar, Nossa Senhora, olha pelo Padre Marcos. Tá ouvindo, Dona Ana? Dá uma prova que a senhora tá me entendendo mesmo. Aí ela abriu o olho e falou assim, nossa, padre, o senhor emagreceu muito. Eu falei, ela tá vendo? Nunca esqueço dessa experiência rica. Mas também tem pessoas que quando a gente tá ali e eu pergunto, tem medo? Ela fala, tenho medo. Aí começa a falar, dá uma tristeza, uma experiência que eu tive no Tocantins. Eu já contei essa história, mas em outro contexto, mas ela cabe aqui também, eu repito, de um pai que mandou reunir toda a família, e aí, diante da família, ele pedia perdão, né? E o filho falava assim, não, pai, tem que pedir perdão, não. O senhor foi um homem que prosperou, o senhor deixou um legado grande, olha aí, olha as fazendas que a gente tem, olha o nome, olha o que o senhor deixou, isso e aquilo. Aí, aquele velho, ele falou, é isso, esse foi o meu maior erro, porque eu tô com medo, que eu não sei pra onde eu tô indo. Eu deixei tudo pra vocês, mas não deixei Deus. Nunca saiu do meu coração, é verdade, tá vendo? Então, muitas vezes, fugir desse tema não é bom, porque a gente tem que ter consciência. Na verdade, o que precisamos fazer é entender que o verdadeiro sentido da morte, qual é da vida? Como eu disse, ninguém nasce para morrer, mas nós precisamos passar pela experiência da morte para ressuscitar. Para isso, muitas reflexões, como por exemplo, recorrer aos sacramentos, nunca deixar de recorrer aos sacramentos, como eu estou falando agora, ao se aproximar ao momento da nossa partida. Se você tiver consciência que você está partindo desse mundo, devemos nos preparar, procurando livrar a nossa alma do pecado, livrar a nossa alma de outros fardos que impedem a nossa união com Deus, livrar a nossa alma do medo da morte. Como eu disse, que bonito quando as pessoas falam, não tenho medo. E triste quando a pessoa fala, tenho medo. Aí eu procuro você falar, não tenha medo. Eu posso ir primeiro que você, tô te dando a unção aqui, daqui a pouco pode chegar um doido aqui, daqui a pouco me dá um tiro na minha cabeça e eu fui primeiro do que você. Não tenha medo, você está se preparando para esse encontro. E aí as pessoas às vezes até se consolam. Por isso, é muito importante receber a unção dos enfermos. E se possível, o sacramento da confissão. E se possível ainda, no mesmo instante, o da comunhão. Eu louvo a Deus pela vida dos ministros da Eucaristia que levam a Eucaristia para os enfermos. Toda a Santa Missa, Michel, eu tenho consciência de rezar por eles. Porque geralmente os ministros brigam para ver quem tá ali, né? No altar, servindo o padre, se aparecendo, ainda mais hoje em tempo de internet. Poucos brigam para ver, deixa que eu levo a Eucaristia pro enfermo, né? Ninguém quer ir na casa do enfermo, só quer estar ali no altar do lado do padre, aparecer. Mas eu sou um padre privilegiado que eu tenho vários ministros que levam a Eucaristia aos enfermos. Isso é o maior consolo. Então, é isso que a gente tem que se preparar, não ter medo. Que bom que o bom pastor acompanhe as suas ovelhas na passagem da vida para a vida eterna, através de uma unção dos enfermos, através de uma confissão, através da Eucaristia. É muito importante receber a unção dos enfermos, se possível a confissão e ainda a Eucaristia. Assim, meu irmão, minha irmã, quando a morte chegar, mais do que uma despedida, será um encontro com Cristo. E aí, esse bom pastor que vai colocar a ovelha no ombro e levar para os prados verdejantes
para o coração de Deus. É a própria Nossa Senhora que vem buscar, pode ter certeza. Se o ente querido ou o vizinho se encontra em perigo de morte, ou por velhice, ou por alguma doença grave, enfim, será de grande ajuda procurar avisar o sacerdote mais próximo para que visite esse enfermo e esse possa partir da graça de Deus. Então não deixe de fazer isso, buscar o padre. E Deus seja louvado pela vida dos ministros que estão em sintonia com o padre que faz esse papel. Não se pode deixar de chamar o padre por receio de que a sua visita passe uma impressão errada ou apresse. Não, nem isso, nem isso. O padre não vai lá para apressar nada. Porque tem gente, quando o padre, eu lembro no Tocantins, lá ainda tem o costume ainda do padre ir, e eu mesmo peguei esse costume lá, padre novo, 16 anos atrás. Quando eu chegava, padre, é para acender a vela ou não? Porque quando acendia a vela, já significava que a pessoa estava em perigo, né? Então, eu chegava e pedia para acender a vela, mas porque eu sou devoto, sempre falo que não acende vela, está nas trevas, né? Então eu percebia, quando eu mandava acender a vela, a pessoa já chorava. Aí eu fui entender, né? Que quando acende a vela, não, gente, não estou apressando nada não, né? A vela é a luz de Cristo. Então, o que eu quero que a assistência espiritual do sacerdote é de grande conforto para todas as almas, seja qual for o seu destino. Na verdade, meu irmão, minha irmã, seria um grande mal que deixássemos, se a gente deixa de recorrer à igreja nessas horas, pois estaríamos nos descuidando do bem mais valioso que possuímos, que é a nossa própria alma. Por isso, lembremos-nos também de buscar viver sempre em comunhão com o Senhor, numa vida sacramental. Cumpramos os seus mandamentos, mas recebamos com frequência os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Principalmente nesse tempo tão bonito que é a Quaresma, os sacramentos da penitência e da Eucaristia, eles fazem com que o nosso Deus seja mais considerado no nosso coração e que a morte possa chegar quando menos nos esperamos, mas a gente está com o coração voltado para Deus. Vamos compreender que a morte, ela nos liberta e nos faz entrar na vida eterna. Olha, Deus quer essa certeza para cada um de nós. A Sagrada Escritura, ela, não só a Sagrada Escritura, mas também o magistério, a tradição da igreja, ela ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem, ele foi criado com uma natureza mortal, Deus o destinou a não morrer. Era para a gente ser igual a uma vela, que vai se apagando, que quando acende, vai se apagando até não ter mais o que queimar, depois apaga e pronto, já entraríamos no coração de Deus. Mas a morte, portanto, ela foi contrária aos desígnios de Deus, nosso Pai Criador, porque quando se fez homem, ele se fez homem para a nossa salvação. Ou seja, o Verbo de Deus experimentou em sua própria carne a realidade dolorosa da morte, a fim de mudar em bênção o que era uma condenação. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivenciando esse tempo da Quaresma para entender que a partir da cruz e ressurreição de nosso Senhor, tudo muda de figura. A morte não é mais a triste descida do ser humano à mansão dos mortos, mas ela passa a ser a entrada na vida eterna. Isso choca a muitos que não têm fé. Por exemplo, muitos protestantes, ao interpretar as Escrituras individualmente, eles terminam acreditando que as almas depois da morte ficam inconscientes, ficam como uma espécie de sono inconsciente. Eles esquecem que Jesus prometeu o céu. Nós vamos viver isso daqui uns dias ao bom ladrão arrependido, mesmo esse na hora da morte. Não é que não vai dar tempo, a gente fala, falta 5 minutos, mas vamos lá, Lucas, capítulo 23, versículo 43. Pega aí, vamos pegar rapidinho, mas depois a gente volta nesse tema no próximo programa, como eu falei. Estamos começando o tema que vai nos levar a muita reflexão do céu e do inferno. Vamos encerrar com essa mensagem. Lucas 23, capítulo 23, versículo 43. Agora tem uma Bíblia boa aqui, Michel, olha aí. Uma Bíblia, olha, ficou chique top, agora, ficou chique. Não sei se foi a Ave Maria que Bíblia deu. De estudo, foi a Ave Maria mas é uma Bíblia da Ave Maria, ó. Bíblia boa.
Não foi ela que deu, o padre não tá fazendo propaganda não, mas é uma Bíblia boa, viu? Tá na página 1670, que tem a Bíblia da Ave Maria. Lucas, capítulo 23, versículos 43. Aliás, 1671. Jesus diz, respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É um versículo significativo, onde Jesus, ao ser crucificado, promete ao ladrão arrependido, e aí, não sei por que a gente aprendeu a chamar de bom ladrão, porque para mim ladrão é ladrão, mas enfim, é um bom ladrão, então é um bom ladrão, vamos lá. Ao ser crucificado, ele promete ao ladrão arrependido que ele estaria com ele no paraíso. Meu irmão, minha irmã, esse versículo, ele levanta várias reflexões e conflitos também que a gente pode explorar mais para frente, mas ele é forte quando fala a condição do arrependimento. Veja, por exemplo, o ladrão à direita de Jesus, ele representa alguém que mesmo em sua última hora reconhece seus erros, clama por misericórdia. Aí isso levanta a questão, né? A salvação está disponível até o último momento da vida, sim ou não? Claro que sim. Agora, como eu vou buscar essa salvação? De coração sincero? Ou fingindo? Eu passo a vida inteira recebendo a Eucaristia, mas não estou pegando a salvação. Posso passar a vida inteira na Eucaristia e ir parar no inferno. Enfim, vamos encerrar com essa reflexão. Como lidar com a ideia de que mesmo os mais pecadores podem ser salvos? Próximo programa a gente vai, a partir daqui, então, refletir. E aí a gente vai entender essa nossa realidade de céu e de inferno. Porque se há uma justiça junto à graça. A promessa de Jesus ao ladrão, ela provoca um conflito entre justiça e a graça. O ladrão que viveu uma vida de crime recebe o mesmo benefício que alguém que pode ter vivido retamente, com moral, com virtude, toda a sua vida. Isso nos leva a questionar nossas próprias noções de justiça e também a nossa própria noção de merecimento dentro do contexto da fé. Olha aí, vamos continuar no próximo programa. Vamos acender nossa vela então, né, Michel? Pedir a luz do Divino Espírito Santo que venha em nosso auxílio, em auxílio de nossas necessidades, para que possamos sempre, cheios da luz do Espírito Santo, não temer o inferno, mas buscar o céu, não como fuga, mas como uma certeza de que a nossa vida continua no coração de Deus. E para isso, então, a nossa fé, a nossa religião, ela é forte, que nos indica isso. Mas não vamos com medo. Vamos acender a luz, pedir que o mesmo Divino Espírito Santo mande um raio de luz para consolar, fortalecer a mente, a alma, a vida daqueles que choram entristecidos pela dor da separação com a morte. Vamos pedir que o mesmo Espírito Santo venha em nosso auxílio. Rezemos todos juntos. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho, rogai por nós. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã.
Até o próximo programa, se Deus quiser. Onde chegar esse programa, esse vídeo, essas palavras, chegue também a bênção de Deus da sua vida, seus projetos, seus sonhos, suas famílias, suas necessidades. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Tempo voa. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudade de ti. Estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Rádio Santa Rita de Cássia. Rádio Santa Rita de Cássia.